Boa noite, meus caros alunos e minhas caras alunas do terceiro período do curso de Direito da UFRN, Campus Caicó. Hoje, terça-feira, 12 de março de 2019, vamos dar início a mais uma aula da disciplina Direito Penal 1. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do quarto tópico, do quarto tema, do conteúdo programático da nossa disciplina, qual seja o conteúdo referente ao assunto fontes do direito penal, né? Na aula de ontem, nós iniciamos o estudo desse tema, tratando de algumas considerações iniciais inerentes a esse objeto de estudo. Na aula de ontem também, só recapitulando, nós ministramos o conteúdo final do tema Princípios Gerais do Direito Penal, abordando os 4 últimos princípios que foram por nós arrolados. Lembrando que o rol de princípios é muito extenso e alguns doutrinadores tratam de uns e não tratam de outros. A gente procurou fazer uma compilação do que dizem, do que falam boa parte, a maioria dos doutrinadores da seara jurispenalista, né? Mas vamos aqui tratar das fontes do direito penal. Pessoal, as fontes do direito penal costumam ser classificadas, costumam ser divididas pela doutrina jurispenalista em fontes de produção, também denominadas de fontes materiais, e fontes de conhecimento, também denominadas de fontes formais. Recapitulando, fontes de conhecimento e fontes de produção. As fontes de produção, denominadas de fontes materiais. As fontes de conhecimento, denominadas de fontes formais. Mas o que vem a ser fontes de produção ou fontes materiais? Quando vocês se depararem com essa expressão, vocês raciocinem como fonte do direito penal, fonte material, fonte de produção, aquele ente que pode criar a norma penal. Ou seja, de onde provém o direito penal? Quem é que pode criar a norma jurídico penal? É a fonte de produção, a fonte material do direito penal. Por outra banda, nós temos as fontes formais, ou fontes de conhecimento, que são aquelas fontes que justamente se correlacionam à maneira como o direito penal se exterioriza, se apresenta no mundo exterior, certo? Vamos tratar especificamente de cada uma dessas duas classificações, cada uma dessas duas espécies de fontes do direito penal, para que as senhoras e os senhores possam realmente compreender o sentido do que vem a ser fontes do direito penal e o que são as fontes de produção e as fontes de conhecimento, as fontes materiais e as fontes formais do direito penal. Primeiramente, as chamadas fontes de produção, também denominadas de fontes materiais ou fontes substanciais. Quem é que pode produzir legislação em matéria penal dentro da sistemática adotada pela República Federativa do Brasil? Somente o Estado. Como no mais, em todas as democracias burguesas, só o Estado pode criar lei. Só o Estado pode criar legislação em matéria penal, certo? No nosso caso específico, por expressa determinação da Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso 1º, compete à União privativamente legislar em matéria penal, certo? Uma das atribuições, uma das competências do Poder Legislativo Federal vem a ser a criação de normas jurídico-penais. Somente à União cabe legislar sobre matéria penal, nos termos do já mencionado inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal. Esse mesmo dispositivo legal, esse mesmo dispositivo da nossa Carta Constitucional, prevê, lá no seu parágrafo único, a possibilidade, certo, dos Estados-membros poderem legislar acerca
das matérias relacionadas no artigo 22, entre os quais matéria penal, certo? Dizendo que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas nas matérias relacionadas neste artigo. Ou seja, a Constituição Federal autoriza, através de lei complementar, que os estados-membros possam vir a legislar em matéria penal, entre outras matérias, como matéria tributária, por exemplo, certo? Mas a regra é que compete privativamente à União legislar acerca de matéria penal. Ou seja, somente em situações excepcionais, através de lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional, é que os Estados-membros podem vir, através das suas assembleias legislativas, legislar acerca de matéria penal em questões específicas, certo? O que são essas questões específicas? Aquelas que discorrem, por exemplo, acerca de regra penal de trânsito sobre uma determinada localidade, sobre o meio ambiente de uma região, sobre as especificidades de um determinado estado, certo? Ou seja, a princípio, nenhum estado membro, certo, está autorizado a legislar sobre temas fundamentais de direito, entre os quais sobre matéria penal, certo? Por quê? Porque nós temos a competência não exclusiva, mas a competência originária da União para legislar acerca desse tipo de matéria. Excepcionando-se situações em que o Congresso Nacional, através de lei complementar, autorize os Estados-membros a legislarem sobre questões específicas. Dessa maneira, os Estados-membros são vedados, são proibidos de legislar acerca de temas fundamentais do direito, como, por exemplo, causas de exclusão de antijuridicidade, como, por exemplo, o princípio da legalidade, que o princípio da legalidade, obviamente, é a cláusula pétrea, né? Não se pode sequer cogitar acerca dele, se cumprir ou não. Sobre a configuração do delito, certo? Ou seja, visando a regionalização de questões penais, a Constituição Federal, lá no parágrafo 1 do artigo 22, autoriza a possibilidade, desde que prévia e expressamente autorizada pelo Congresso Nacional, através de lei complementar, de se legislar acerca de matéria à vontade, de se legislar acerca de questões penais, certo? De questões penais específicas. Só que, até o atual momento histórico do nosso país, não há nenhum exemplo de situação específica em que a União tenha delegado, através de lei complementar, a autorização a algum Estado-membro para criar delitos, para legislar acerca de matéria penal, certo? Inclusive, no tocante à competência privativa da União para legislar acerca do direito penal, existe uma súmula 722 do Supremo Tribunal Federal, que determina: são da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento de respectivas normas de processo e julgamento. Ou seja, nós podemos afirmar que no Brasil a União é a única fonte de produção, a única fonte material ou substancial do direito penal, certo? Podendo excepcionalmente, através de lei complementar, autorizada pelo Congresso Nacional, certo? Um determinado ente federativo, um determinado Estado-membro, ter a competência para legislar acerca de matéria penal, mas não de matéria penal que discorra acerca de tema geral do direito penal, mas sim de aspectos específicos, regionalizados de cada Estado. De modo que nós podemos afirmar que a única fonte de produção material ou substancial do direito penal na sistemática adotada em nosso país vem a ser a União Federal, certo? A União Federal a quem compete em caráter exclusivo,
com a exceção do parágrafo, do que diz a previsão legal, do que diz o parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, de se autorizar o Estado membro, através de lei complementar, prolatada logicamente pelo Congresso, certo? Pela Câmara e pelo Senado, a legislar acerca de matéria específica de direito penal, mas não a respeito de tema geral do direito, porque aí a competência realmente é exclusiva da União, certo? De um modo geral, a única fonte de produção, a única fonte material ou substancial do direito penal brasileiro vem a ser a União Federal, certo? Inclusive em homenagem ao que reza o próprio artigo 22, caput da Constituição Federal, bem como ao próprio princípio da legalidade, certo? Alguma dúvida? Podemos passar adiante? Nenhuma dúvida, pessoal? Gente, eu disse a vocês que dentro dessa classificação das fontes do direito penal, nós tínhamos de um lado as fontes de produção, né? Ou fontes materiais ou fontes substanciais, e esse termo fonte de produção diz respeito a quem efetivamente produz a lei penal, né? Mas nós temos também as chamadas fontes formais, também denominadas de fontes de conhecimento. Esse termo fonte de conhecimento, ou fonte formal, relaciona-se justamente à forma, ao modo como a norma jurídico-penal, como o próprio direito penal se exterioriza. E aí nós temos, gente, dentro dessa noção de fonte formal, de fonte de conhecimento, certo? A maneira com a qual a lei penal, a norma penal se apresenta, né? A forma com a qual as normas penais se exteriorizam no mundo jurídico, certo? E aí nós temos as fontes de conhecimento, por sua vez, divididas em fontes formais mediatas ou diretas, aliás, imediatas ou diretas, e fontes mediatas ou indiretas, né? O que são fontes imediatas ou diretas? São aquelas fontes que veiculam diretamente normas penais. Quais são os atos normativos que veiculam explicitamente normas penais? As leis, né? Somente a lei, portanto, pode ser fonte formal e imediata do direito penal, certo? Mas há, por outro lado, as fontes formais mediatas ou indiretas, que são aquelas fontes que auxiliam no processo cognitivo, no processo interpretativo das fontes formais diretas, complementando, suplementando uma determinada brecha, uma determinada lacuna, eventualmente existente na fonte formal imediata ou direta que vem a ser a lei, certo? Alguma dúvida, gente? Pessoal, então vamos lá. Fonte formal imediata. A única fonte formal imediata do direito penal, dentro da sistemática empregada em nosso país, vem a ser a lei. Por quê? Porque somente a lei pode criar crimes e veicular sanções penais. Nulo crime sine lege. Nula pena sine lege. Né? Não há pena sem... Não há crime sem pena, aliás, sem lei, nem há pena sem lei. Inclusive, em razão ao próprio princípio da legalidade, dentro daquela dicotomia, princípio da legalidade, da estrita legalidade, ou legalidade estrita, e princípio da anterioridade da norma penal, certo? Somente a lei pode produzir, somente a lei pode ser fonte formal imediata do direito penal, certo? E como é que se dá o trabalho da lei, o trabalho dessa fonte formal e imediata? Se dá à luz das regras ditadas pela Constituição Federal, de acordo com o procedimento legislativo explicitado pela nossa Magna Carta, certo?
somente a lei pode, em razão de expressa determinação constitucional e em homenagem ao princípio da legalidade, somente a lei pode criar crimes e combinar penas. Certo? Por outro lado, igualmente, somente através da lei é que são veiculadas normas não incriminadoras. Vocês lembram do que eu falei na aula passada? Que a norma penal não necessariamente traz em seu bojo a criminalização de condutas e a imposição de sanções. Lembram que eu disse que não há somente a norma penal incriminadora, mas também há a norma penal não incriminadora que, inclusive, reveste-se de um sentido profundo de servir como garantias para o próprio indivíduo, para o próprio cidadão, contra eventuais excessos praticados pelo Estado na busca do ius puniendi. Ou seja, nós temos aqui também, no tocante à norma penal não incriminadora, a lei como única fonte formal imediata, certo? Tanto nas normas penais incriminadoras, quanto nas normas penais incriminadoras, somente poderá produzir matéria penal a lei penal, certo? Em razão do princípio da legalidade e de expressa determinação constitucional, certo? Dentro da hierarquia das leis, dentro da classificação das leis, às quais se reporta a Constituição Federal, nós temos as seguintes espécies de leis. A Constituição Federal, que obviamente é a lei maior, certo? Da Constituição Federal provém princípios, orientações, diretrizes, basilares, fundamentais, que informam todo o sistema jurídico. Mas além da Constituição Federal, nós temos leis ordinárias, leis complementares e temos também tratados e convenções internacionais devidamente incorporados ao direito brasileiro. Nós sabemos que quando o país adere a um tratado ou convenção internacional, como por exemplo o Pacto de São José da Costa Rica, como por exemplo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, como por exemplo o Pacto de Não Proliferação de Armas Nucleares, certo? De armas químicas e tudo mais. Quando o país adere a um tratado internacional, uma convenção internacional dessa natureza, passa a fazer parte, os ditames desse tratado ou convenção, passam a fazer parte do ordenamento jurídico do país, certo? Aqui nós temos, portanto, 4 espécies diferentes de leis, certo? Salientando-se, inclusive, que dentro da hierarquia das normas jurídicas, nenhuma lei poderá se sobrepor ao que reza a Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal, ela traz inúmeras leis penais, inúmeras normas penais, melhor dizendo, inúmeras normas penais, dentro daqueles, lembram da comparação que eu fiz, que a norma penal era o espírito, a lei penal era o corpo. A lei é a forma com a qual a norma penal se apresenta, até numa interpretação meio kardecista, meio espírita, assim, sabe? Você tem a norma como o sentido da lei, como o espírito da lei, como o mens legis, né? E a lei como a forma com a qual a norma penal se apresenta. Inclusive dentro desse critério substancial de que somente a lei poderá criar crime e combinar sanção, certo? A lei, portanto, é a única produção formal imediata do direito penal, certo? Mas vamos lá. Eu disse a vocês que a Constituição Federal traz inúmeros dispositivos, inúmeras normas penais. Isso a gente vê apreciando de forma muito singela, muito simples, por exemplo, os ditames previstos em vários dos incisos do artigo 5º, certo? Que tratam de questões de matéria penal, como, por exemplo, o princípio da presunção de inocência, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade das penas
como, por exemplo, o princípio da isonomia, como, por exemplo, o princípio da imparcialidade dos magistrados e diversos outros dispositivos, inclusive alguns deles de importância suprema, de importância principiológica extraordinária, que fazem referência à matéria essencialmente penal, certo? E a Constituição Federal, portanto, pode ser dita como a fonte imediata primeira do direito penal. Qual é a fonte maior do direito penal? E não apenas do direito penal, mas da legislação, do ordenamento jurídico vigente como um todo, a Constituição Federal. Não é? Tudo bem. No tocante à lei ordinária. A lei ordinária, o que é ordinária? Né? Tinha um grupo execrável de, eu não sei nem o que era aquilo, diziam que era pagode, que era, enfim, que usava a expressão ordinária. O que é ordinário? Ordinário é algo que é comum, né? Quando você diz, fulano estava vestida com um tecido ordinário, tecido chita, entendeu? Um tecido comum, algo corriqueiro, coloquial, né? O que é lei ordinária? Lei ordinária é aquela lei que é utilizada ordinariamente com o objetivo de veicular normas jurídicas. A lei ordinária, ela é costumeiramente usada, ela é o instrumento mais frequente, mais usual de veiculação de normas jurídico-penais. Qual é o maior exemplo de lei ordinária de natureza penal? O Código Penal, né? Trata-se de uma lei ordinária, né? Apesar de, inclusive, gente, vamos fazer aqui, inclusive, uma consideração de ordem histórica. O nosso Código Penal, ele foi instituído através de um decreto-lei do presidente Getúlio Vargas, em 1940, certo? Inclusive, essa espécie normativa nem mais existe, certo? Nem mais é recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico. Entretanto, como o texto do Código Penal foi recepcionado pela Constituição Federal como lei ordinária, nós podemos dizer que, apesar do Código Penal ter sido escrito lá em 1940 como um decreto-lei, que nem existe mais essa espécie normativa, a sua recepção pelo nosso ordenamento jurídico constitucional foi na condição de lei ordinária, certo? A lei complementar. O que é lei complementar? Lei complementar é aquela que se dedica a complementar uma lei ordinária, ou complementar a Constituição Federal, que se dedica a, dentro do ordenamento constitucional ou infraconstitucional, certo? Fazer a complementação de outra espécie normativa pré-existente, certo? E aqui também pode haver lei complementar de natureza penal. Nós temos aqui, como exemplo de norma penal instituída por essa espécie normativa, pela lei complementar, o que diz, por exemplo, o artigo 10 da lei complementar número 105 de 2001, que trata da questão da quebra do sigilo bancário, certo? Nós temos aqui uma genuína espécie de lei complementar, certo? Que refere o que vem a ser e quais são os requisitos necessários para a quebra do sigilo bancário, certo? Havendo, portanto, uma verdadeira natureza penal nessa lei complementar, certo? Por derradeiro, nós temos que fazer alusão, nós temos que mencionar os tratados e convenções internacionais que são incorporados ao direito brasileiro e, portanto, são também espécies legislativas, são também lei em sentido amplo, certo? E, portanto, também comportam em seu conteúdo, eventualmente, normas de natureza penal, né? Nós temos, portanto, a possibilidade, e eu vou citar aqui um exemplo, que eu nem citei no roteiro, mas poderia ter citado. Existe um tratado internacional que autoriza a extradição de pessoas naturalizadas, certo? É uma das poucas hipóteses constitucionalmente presentes e assim,
e atualmente vigentes na nossa sistemática de um brasileiro naturalizado ser extraditado, quando pela prática do crime de tráfico de drogas antes da naturalização, porque existe uma convenção internacional visando a repressão desse tipo de delito, até no sentido da observância do princípio da justiça universal, né? E aí, nessa situação, nós temos uma matéria essencialmente penal, né? Em que pese haver também uma matéria de direito internacional público e de direito constitucional, trata-se de uma matéria, em sua essência, sobretudo, penalista, né? Derivada, contida, melhor dizendo, num tratado internacional ao qual o Brasil aderiu, né? Sempre que esses tratados ou convenções, eles passam, eles integram, a partir do momento que o país subscreve, integram o ordenamento jurídico nacional, certo? No que diz respeito a medidas provisórias e leis delegadas, elas não são leis. Medida provisória não é lei. Ou seja, medida provisória não pode criar crime, nem pode impor sanção penal. Ou seja, medida provisória e lei delegada, por não terem natureza jurídica, constitucional de leis, certo? Não são leis, em sua essência. Não poderão servir como fontes formais imediatas do direito penal brasileiro, certo? A Constituição Federal, inclusive, veda expressamente que medida provisória trata de matéria jurídico-penal, certo? Proibindo também que seja regulada através de lei delegada pertinente a direitos individuais, ou seja, vedando que esses dois dispositivos legislativos, que em sua essência não têm natureza jurídica de lei, possam ser utilizados para versar sobre matéria penal, certo? Há alguma dúvida, pessoal, sobre a fonte, eu vou usar no singular, porque só tem uma, a fonte formal imediata do direito penal brasileiro? Nenhuma dúvida, né? Podemos prosseguir? Vamos lá. Pessoal, no tocante às chamadas fontes formais mediatas, né? Quanto às fontes formais mediatas, a doutrina, inclusive a doutrina não é uníssona, viu? Nós vamos ver que há alguma divergência doutrinária no tocante especificamente a doutrina e a jurisprudência, mas eu vou tratar disso mais lá na frente. No tocante às fontes formais mediatas, como assim fontes formais mediatas, professor Mário? Fontes formais mediatas no sentido de que essas fontes não são fontes no sentido de criar lei penal, criar norma penal, certo? Porque só cria norma penal a lei penal, né? Essas quatro espécies diferentes, né? A Constituição Federal, as leis ordinárias, as leis complementares e os tratados ou convenções aos quais o Brasil aderiu. No tocante às fontes formais mediatas, nós temos fontes no sentido assim, de que elas servem para interpretar a norma penal. Elas servem para complementar, para dar um sentido lógico à norma penal. Mas elas não trazem norma penal, né? Vamos lá. O costume. O costume, como todos vocês sabem, configura uma das fontes do direito como um todo. Lá na introdução à ciência do direito, vocês devem ter visto isso, sem dúvida nenhuma. Nós temos o costume como fonte do direito. Também aqui no direito penal, nós temos os costumes como fontes do direito penal. Mas o que significa costume? O costume, diferentemente do hábito, ele consiste no conjunto reiterado, no complexo repetido de regras não escritas, que são consideradas juridicamente válidas, juridicamente obrigatórias, que são seguidas de modo reiterado pela coletividade num determinado momento histórico, num determinado local, né? Nós temos aqui dois elementos que se cumulam, que são necessários. Primeiro, é necessário que haja a reiteração da conduta de forma costumeira, é um elemento objetivo. É necessário que aquela conduta, que aquele procedimento seja repetido costumeiramente. E, por outro lado, há um elemento de natureza subjetiva que diz respeito à convicção da obrigatoriedade. Diferentemente do que acontece com o hábito, o costume, ele é tido como algo obrigatório, ainda que não seja, entendeu? Daí, a doutrina
estabelecer uma diferença substancial entre costume e hábito, tendo em vista que o hábito, ainda que seja praticado reiteradamente, não impõe a convicção da sua obrigatoriedade ao agente, certo? O costume, ele não é tido como algo obrigatório, certo? Por exemplo, o hábito de dirigir ao volante com apenas uma das mãos é um hábito, mas não é um costume, certo? Inclusive, importa até no âmbito administrativo uma infração de trânsito, certo? E ninguém acha que ainda que muitas pessoas tenham esse costume, ninguém acha que a conduta de dirigir só com uma mão é algo obrigatório, né? Diferentemente do que acontece com o hábito de não beber no dia da eleição. A lei seca é uma lei não escrita. A lei seca, que eu digo no período eleitoral. Não existe, e vocês podem consultar, nenhum dispositivo normativo positivado no direito brasileiro que diga que é proibido beber no dia da eleição. Mas é um costume e é tido por obrigatório, entendeu? Existe o elemento objetivo, que é a reiteração, e o elemento subjetivo, que é a crença, a convicção da obrigatoriedade, certo? No tocante à lei penal, o costume pode apresentar-se das seguintes maneiras. Existe o chamado costume segundo legem. O que é costume segundo legem? A própria terminologia em latim nos induz à compreensão do que vem a significar tal instituto. É o costume segundo a lei, é o costume interpretativo. É o costume que auxilia na interpretação de uma determinada lei penal sem contrariá-la, né? Por exemplo, nós temos aí o delito de ato obsceno, que vai depender da interpretação do costume, da maneira como se posiciona a sociedade em um determinado momento histórico, né? Nós temos aqui um ente de natureza valorativa. Lá no artigo 233 do Código Penal Brasileiro, nós temos a descrição deste tipo penal. Praticar ato obsceno em lugar público aberto ou exposto ao público. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Já houve épocas na história do nosso país, e certamente há determinados lugares que ainda se dá dessa forma, que um simples beijo lascivo trocado entre um casal de namorados possa a configurar como a prática de um ato considerado obsceno, né? Ao passo que em outras situações, a gente, em outros momentos históricos, em outras localidades, até um casal que vem a manter conjunção carnal ou outro ato sexual dentro de um veículo com as portas fechadas e o carro com película, certo? Poderá não configurar perfeitamente o ato obsceno, né? Isso vai depender de uma questão interpretativa, de acordo com o momento histórico, de acordo com a localidade, certo? Aí nós temos um costume de natureza essencialmente interpretativa, à luz da moral vigente naquele determinado local, naquele momento histórico. Será que aquela conduta se coaduna com a descrição feita pelo legislador penal lá no artigo 233? Será que aquilo é um ato obsceno? Vocês estão entendendo? Existe um sentido essencialmente valorativo, interpretativo do costume segundo legem. Alguma dúvida, gente? Posso passar adiante? Pessoal, existe ainda o costume contra legem. O que é o costume contra legem? Aquele contrário à lei. Nessa situação, o costume, embora seja dotado dessas duas características, desses dois elementos, de um lado a reiteração, a repetição do costume, do outro lado a convicção da obrigatoriedade, de um lado esse costume praticado reiteradas vezes e, portanto, sendo, do ponto de vista objetivo, uma prática costumeira, né?
e por outro lado, do ponto de vista subjetivo, uma prática tida como obrigatória, certo? Mas nesse sentido, o costume confronta-se com a lei. Nós temos um costume contra a legem, certo? Por quê? Porque aqui nós temos o costume tendo o sentido de contrariar o que diz a norma legal, certo? Muito embora o costume aí não tenha o condão de tornar sem efeito a lei penal vigente, certo? Um exemplo que nós temos é o jogo do bicho. O jogo do bicho é um costume, certo? Mas o jogo do bicho continua sendo uma prática de uma infração penal. Nós temos aí uma contravenção penal devidamente tipificada pela lei das contravenções penais. Muito embora, haja a reiteração desse costume, né? O que não se faz cogitar a revogação da lei das contravenções penais. Eu citei ontem, quando eu estava falando da questão, quando eu estava me referindo à questão do princípio da adequação social, eu me referi ao jogo do bicho, me referi a outro exemplo importante, a questão dos bingos. O bingo é uma prática ilegal, né? Há um costume, entretanto, eu digo uma prática ilegal desde que ele não seja regulamentado, né? Mas há uma convicção de que aquilo é válido, certo? E embora seja contra a legem, se tem uma convicção subjetiva de obrigatoriedade do costume, né? Nós temos outro exemplo que nós poderíamos citar, de costume contra a legem, o costume de furar o semáforo de madrugada. Outro exemplo que eu citei na aula de ontem, quando estava falando da teoria da adequação, do princípio da adequação social, proveniente daquela teoria da adequação social, lá do grande jurista alemão Hans Welser, né? Nós temos também aí outra situação em que as pessoas, existe a convicção de que aquilo é legal, você furar o semáforo depois da meia-noite. Embora o poder público possa até, através da administração, através do Detran e da Polícia de Trânsito, desligar as câmeras, certo? Você furar um semáforo continua sendo um ato ilegal, né? Muito embora haja esse costume contra a legem que autorize, no íntimo da convicção das pessoas, a possibilidade de fazê-lo, né? Pois não. Vou só terminar aqui e eu vou iniciar outro vídeo. Muito obrigado por me lembrar, viu? Muito obrigado. Nesse sentido, no costume contra a legem, embora haja um descompasso com a realidade histórico-cultural, não se cogita da revogação da lei pelo costume. Existe, finalmente, o costume praeter legem. O que é o costume praeter legem? O costume praeter legem tem um sentido supletivo ou interpretativo, porque nesse caso, o costume, vou só terminar aqui para a gente encerrar esse vídeo e dar continuidade. Nesse caso, o costume, ele destina-se a complementar, a suprir eventuais lacunas deixadas pela lei. Inclusive, a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, em seu artigo 4º, faz referência a tal possibilidade, né? Esse costume integrativo, ele, em sede de direito penal, somente poderá ser utilizado em benefício do agente, né? Não se admite suprir uma lacuna deixada pela lei penal em desfavor, em demérito, para prejudicar o acusado de um determinado delito, ou tampouco para agravar ou combinar uma determinada sanção penal. Um exemplo de costume praeter legem, que eu também mencionei ontem quando estava falando da teoria da adequação social, do princípio da adequação social, é o costume que os israelitas, que os judeus possuem, de cortar a glande, cortar o prepúcio, a pele que reveste a glande peniana, né? É um costume em que a natureza integrativa desse costume praeter legem se manifesta como uma prática religiosa, né?
Nesse sentido, há, em que pese haver, a princípio, a prática do crime de lesão corporal, da figura típica da lesão corporal, há um sentido religioso, há um sentido de fornecer-se a liberdade à religião, que é uma garantia constitucional, certo? Entretanto, em razão de se tratar de uma prática costumeira, de uma prática religiosa, e não só os judeus, gente, os muçulmanos também têm esse hábito, né? Como também o hábito em ambas as religiões de não comerem carne de porco, né? Gente, nesse sentido há realmente o costume preter legem, né? Pessoal, a doutrina, inclusive, só para a gente finalizar aqui, sustenta que o costume ele pode ser utilizado para dar suporte, para conferir o respaldo para causas de exclusão, de ilicitude e de culpabilidade, certo? Como a gente vai ver quando estiver estudando esses temas. Pessoal, eu vou dar por encerrada essa primeira parte da aula de hoje, para a gente fechar o nosso vídeo, certo?